أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم إن الله عزيز حكيم. Acabei de recitar os versículos 259 a 261, três versículos do capítulo 2, Al-Baqarah. Vou apresentar a tradução. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Não ouviste tu acerca daquele que disputou com Abraão a respeito do seu senhor, porque Allah lhe tinha dado o reino. Quando Abraão disse, ó meu senhor, quando Abraão disse, o meu senhor, é o que dá a vida e causa a morte. Ele disse, eu também dou a vida e causo a morte. Abraão disse, pois bem, Allah traz o sol do oriente, trá-lo tu do ocidente. Com isso, o infiel ficou confundido, ficou calado, e Allah não guia a gente injusta. Nesse versículo, Deus Todo-Poderoso está mencionando uma conversa que houve entre Abraão e entre o rei Namrud, que era no tempo dele, que era um infiel. E a conversa era uma disputa e tiveram uma conversa sobre a existência de Todo-Poderoso. E em que em a Bíblia também foi mencionado esse incidente quando Abraão quebrou os ídolos dos descrentes, dos idolatros, e eles levaram o Abraão para o rei para ser castigado. E o rei disse que por que você fez isso? Por que você acredita no outro Deus? Eu mesmo trago pessoas de vida à morte, e a quem eu dou a vida, a quem eu dou a morte. E o Abraão também respondendo disse que o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, é quem dá a vida e a morte. Aqui há pessoas que levaram a isso sentido fisicamente. Que Abraão falou para Namrud, para o rei,
que quando ele diz que eu sou Deus, quem traz a vida e morte. E não é isso. Deus diz, Abraão diz ao esse rei que é meu Deus, Deus Todo-Poderoso, que faz isso. Ele mostrou como a prova de existência de Deus Todo-Poderoso. E respondendo, quando o rei Namrud disse que eu também faço isso, eu também dou a vida e morte, e na verdade a Bíblia fala que ele trouxe alguns escravos ou algumas pessoas capturadas e matou alguns e deixou vivos os outros. E disse que, veja só, fui eu que causei a morte e fui eu que causei a vida. E aí, quando o Abraão também disse, e o Namrud disse também, sobre dar a vida e a morte, aí, seguindo com a conversa, Abraão disse uma outra coisa. Abraão disse que se você causa a vida e causa a morte, então o Deus Todo-Poderoso é que quem traz o sol do Oriente. E se você proclama ser Deus, então você traga isso do Ocidente. E é dito no Sagrado Alcorão, foi falado aqui, que ele ficou confundido, ele ficou calado. Faburrita. Faburrita quer dizer ele não teve nenhuma resposta. Aqui é muito importante entender por que ele não conseguiu responder nada com esse artigo. Porque vocês sabem, quando a pessoa está fazendo uma disputa, quando está discutindo, quando está conversando, tendo algumas discussões, ele nunca quer perder. A pessoa nunca quer perder. Mesmo que está dando provas e provas bobas, ele continua dando. Como no caso foi quando Abraão disse que meu Deus dá vida, ele disse logo, eu também dou a vida. Mas por que quando Abraão disse que meu Deus traga isso do Oriente, tu traz do Ocidente, por que ele ficou calado? Ele poderia trazer, ele poderia dizer outras coisas que eu posso trazer ou não, ou outras coisas, mas ele ficou calado. Uma das coisas que nós temos que entender com isso, quando Deus fala de dar a vida e matar, uma forma é física, de dar a vida. Mas a outra forma, que várias vezes foi também mencionado no Sagrado Alcorão, é viver metaforicamente, levantar a noção. O povo, fazer com que o povo renasce, está em muito sucesso, fica prevalecendo. Então, aqui, o Abraão diz que o meu povo, mãos nos quais tem todos os tipos de sucesso. Ele é que prevalece um povo, ele é que dá o sucesso, faz prevalecer um povo, e é ele a quem vem todos os tipos. Quando a pessoa não desobedece à pessoa, Deus causa a desobediência. Por causa dessa desobediência, Deus causa um castigo, um falecimento na vida espiritual. Mas logo ele disse que se for caso de levantar e se for caso só de dar a vida e matar, eu também faço isso. Você não faz nada além do... O seu Deus não faz nada além do que eu faço. Eu também faço isso. Então, para calar a boca desse rei, Deus colocou um argumento muito forte na cabeça do Abraão. Ele disse que tudo bem, se você acha que você pode causar algum tipo de benefício para o mundo, se você acha que você pode causar o prevalecimento, sucesso para o povo, então o sol está fazendo o quê? Você tenta mudar o sol, tenta implementar esses todos os poderes para o sol. Só que lá está.
ele foi bem pego. Por quê? O povo desse rei adorava Sol. O povo desse rei considerava Sol como beneficente, como omnipotente. Então, ele não poderia causar a raiva do próprio povo, dizendo que eu tenho mais poder do que Sol. Por isso, quando Abraão disse para esse rei que tudo bem, se você pode causar algum tipo de benefício, se você pode mostrar a sua grandeza, se você mostrar o seu poder sobre as pessoas, então mostra sobre o sol também. Por que você não traz sol do outro lado? Aí, se ele tivesse falado que sobre o sol eu não posso fazer nada, aí, nas outras palavras, ele iria admitir a sua derrota. E ele não queria fazer de forma nenhuma. E se ele dissesse que sim, eu posso fazer, eu posso mostrar ou dizer alguma coisa que poderia desvalorizar o poder do sol, aí ele iria causar a raiva do próprio povo. E que ele não queria fazer isso. Então, ele ficou calado. Então, o Deus Todo-Poderoso colocou uma prova muito forte na cabeça do Abraão para que ele falasse para o rei, respondendo que todo tipo de poder, todos os tipos de benefícios vêm de Deus, que é o beneficente, que é o omnipotente, que é o poderoso. No versículo seguinte, anterior, exatamente no versículo anterior, Deus estava falando que é Deus Todo-Poderoso que traz as pessoas da escuridão para a luz. E as pessoas que não seguem Deus Todo-Poderoso, eles seguem Satanás. E que traz as pessoas, leva as pessoas de Nur. Nur quer dizer a luz. De luz para a escuridão. Ele é Zulumat. Escuridão. E logo depois Deus diz que vejam a prova que com a ajuda de Deus, como Deus colocou a luz na cabeça do Abraão, como ele colocou provas na cabeça dele para responder o povo, para responder o rei de uma forma correta, para que ele possa entender as provas de existência de Deus Todo-Poderoso. E depois, no versículo seguinte, Deus diz: ou não ouviste tu de o igual daquele que passou por uma cidade que tinha derruído sob os seus tetos e exclamou: quando o restituirá Allah a vida depois da sua destruição? Então Allah fez com que ele morresse por uma centena de anos. Depois fê-lo erguer e disse: por quanto tempo tens tu permanecido neste estado? Ele respondeu: eu tenho permanecido um dia ou parte de um dia. Ele disse: nada disso. Tu tens permanecido neste estado por uma centena de anos. Agora olha para a tua comida e para a tua bebida. Eles não apodreceram. E olha para o teu burro. E nós fizemos isto para que nós possamos apresentar-te como um sinal para os homens. E olha para os ossos, como nós os dispusemos, e depois os revestimos com carne. E quando isto se lhe tornou claro, ele disse: eu sei que Allah tem o poder de fazer tudo que ele quiser. Aqui, os interpretadores, esses versículos foram muito difíceis, na verdade, para muitos sábios e interpretadores de serem interpretados. Muitos sábios fizeram a referência desse versículo com o profeta Uzer. E dizem que era um profeta Uzer que pediu ao Deus Todo-Poderoso um sinal
que como ele estava passando de uma aldeia, de uma cidade que foi destruído, e ele pediu a Deus Todo-Poderoso, como é que ele poderia recriar, renascer, fazer renascer as pessoas? Como é que ele poderia ressuscitar as pessoas? E aí, o que Deus Todo-Poderoso fez? Ele trouxe morte sobre esse profeta e ele permaneceu nesse estado por 100 anos. Isso é uma explicação que os sábios deram. Ele ficou 100 anos nesse estado e depois Deus trouxe em vida de novo e disse, veja, você ficou quanto tempo? Ele disse que eu fiquei um tempinho. Deus disse, você ficou 100 anos. Veja, a sua comida não apodreceu, os seus ossos também não apodreceram, você está vivo. E aí, ele, quando viu que Deus Todo-Poderoso pode recriar as pessoas, fazer renascer, ele acreditou nele, dizendo, e quando isto se lhe tornou claro, ele disse, eu sei que lá tem o poder de fazer tudo o que ele quer. Mas há certas coisas, isso é uma explicação, acabei de apresentar uma explicação que é dado por muitos sábios. Mas quando nós olhamos com mais profundidade sobre essa explicação, nós achamos várias coisas que não batem certo. Por exemplo, em primeiro lugar, não cabe dizer para um profeta que ele precisava de uma reconfirmação. Que Deus, como Deus vai criar de novo os homens. E para isso Deus precisou de matar ele mesmo e depois recriar ele depois de 100 anos para mostrar como a prova. E em segundo lugar, nós sabemos que todo dia nós vemos várias vezes pessoas morrendo. Todo dia nós recebemos a notícia de falecer alguém ou qualquer. A gente sabe, isso é um círculo de vida. Que as pessoas todos os dias estão morrendo, nascendo e morrendo. Por que fez pensar esse profeta Uziel só quando ele passou de uma aldeia? Como é que Deus vai recriar as pessoas? E em terceiro lugar, também não bate certo que ele perguntou a Deus que como ele vai criar, e Deus disse que vou criar em 100 anos, como Deus disse aqui. Que você permaneceu nesse estado 100 anos. Aqui também dá para entender que a pergunta que essa pessoa fez não era para perguntar como é que você vai criar, porque a resposta não foi dada conforme essa resposta. A resposta era que você ficou 100 anos. Então, quer dizer que a pergunta que essa pessoa fez não era de como, mas quando. Por isso, a resposta foi dada em números, que vai ser, você ficou 100 anos, vai ser dado em 100 anos. Quando olharmos na Bíblia com os incidentes semelhantes a isso, nós encontramos que também é mencionado um incidente semelhante a esse no livro Ezequiel, no capítulo 37, em que exatamente foi mencionado sobre esse incidente, parecido com isso. Então, aqui nós devemos entender que não está Deus falando sobre o profeta de Israel, Uziel, mas sim Deus está querendo falar uma coisa, está falando na língua metafórica. Que quando isso foi um profeta Ezequiel, que quando viu
essa aldeia, essa cidade, e qual era a aldeia e cidade em que Israel passou, em que os israelitas passavam ou moravam? Que num tempo foi destruído, foi Jerusalém. Que no tempo, nós sabemos que essa cidade, Jerusalém, foi destruída 2 vezes. A segunda vez, quando foi destruído por rei de Babilônia, que era o rei Nabucodonosor, ele expulsou todos os judeus israelitas dessa cidade. Então, essa cidade permaneceu vazio, ficou abandonado, essa cidade. E mais uma prova disso, que Deus está falando sobre a cidade de Jerusalém no tempo de destruição do rei de Babilônia, quando ele expulsou todos os judeus, é que Deus disse que os tetos estavam derruídos, as paredes estavam derruídas sobre tetos, que primeiro os tetos tinham caído e depois tinham caído as paredes. E nós sabemos que quando há terremoto, ou quando há uma outra desastre natural, quando as casas são destruídas, primeiro sempre caem as paredes e depois cima caem os tetos. Mas nesse caso foi diferente. Por que que os tetos caíram primeiro e depois os paredes? Isso foi porque a destruição não foi causada por terremoto, mas foi causada por abandonos por vários anos. E como as casas não foram utilizadas, usadas por vários anos e foram abandonadas, então, pouco a pouco tempo, esses tetos ficaram apodrecendo e acabaram a cair. E depois, obviamente, quando os tetos caíram, os paredes também caíram por cima. E quando esse profeta passou dessa aldeia, dessa cidade, que em um tempo era muito vivo, era prevalecido, era centro do comércio, era centro de tudo. Todos os vários sábios existiam nessa cidade e agora não existia ninguém. Aí subiu, foi criado um dor no coração desse profeta. E ele desejou, dizendo: Anna yuhyi hazihi Allah. Quando Deus vai recriar essa aldeia de novo? Quando Deus vai estabelecer de novo aqui o povo? Quando os judeus poderão voltar de novo para a Terra Santa? Quando eles poderão reconstruir as suas casas? Quando eles poderão fazer orações nessas mesquitas sagradas? Então foi essa dor, essa proclamação que saiu do coração desse profeta. E quando ele fez essa oração, quando ele pediu isso a Deus, perguntando quando de novo Deus vai erguer aqui, fê-lo erguer aqui as pessoas, Deus disse, Deus mostrou numa visão, no sonho, o que iria acontecer nos próximos 100 anos. Deus mostrou para esse profeta os trabalhos e ações, as coisas que iriam acontecer nos próximos 100 anos, dando a resposta para as suas súplicas. Dizendo que sim, nós sabemos que essa cidade foi destruída por causa de vários pecados, até mesmo dos próprios judeus. Por isso, Deus fez com que eles foram expulsos das suas casas. A cidade inteira foi abandonada. E sim, nós vamos fazer com que essa cidade fosse reconstruída. E sim, nós vamos de novo trazer os judeus e israelitas para eles morarem aqui de novo. Mas Deus disse que isso vai levar 100 anos.
E quando Deus perguntou, depois dessa visão, quanto tempo você ficou? Ele disse que um tempo, um dia ou um pequeno tempo de dia. E Deus disse aqui, a tradução do versículo é Qala bal labista. Ele disse que sim, mas Deus não negou a afirmação do profeta, que não, você não ficou um dia. Deus disse que sim, você ficou um dia, mas também ficou 100 anos, também viu as coisas de 100 anos. Aqui, quando os sábios, os outros interpretadores dizem que era necessário ele morrer, ele pediu uma prova de renascimento da pessoa. Mas, como eu expliquei antes também, que não cabe na nossa cabeça dizer sobre um profeta que ele não acreditava no renascimento. E mesmo que se fosse necessário para mostrar para o profeta matar e renascer, Deus poderia matar uma outra pessoa qualquer. Por que que Deus faria com o profeta matar 100 anos e depois dar a vida depois de 100 anos? Até esses 100 anos deve ter morrido os familiares, os parentes, os filhos, a sociedade, já tinha outra sociedade, já tinha outras pessoas, outras gerações. Por que Deus faria isso com o profeta? Simplesmente poderia pegar uma pessoa qualquer e matar e mostrar para ele que sim, eu posso fazer assim. Por isso, não pode ser levado esse significado literalmente, mas sim de forma espiritual, de forma metafórica. Que ele, quando pediu, quando Deus vai, quando ele disse quando ele vai levantar, não quer dizer que as pessoas, mas a aldeia, quando Deus vai recriar essa aldeia de novo, reestabelecer essa cidade de novo. E Deus disse sim, em 100 anos. E essa foi a profecia marcada. E quando eu falei que no livro da Bíblia, Ezequiel foi, no capítulo 37, foi falado sobre esse incidente do Ezequiel, lá não foi falado os anos. Isso é a beleza do Sagrado Alcorão. Que Deus, quando estava falando do incidente, falou dos anos também. Que ele fez uma profecia que em 100 anos, eu vi no sonho, numa visão, que Deus vai fazê-lo reconstruir, fazê-lo erguer a essa cidade inteira. E os judeus, as suas gerações vão voltar, vão poder voltar para essa Terra Santa e estabelecer aqui a religião e a cidade. E depois Deus, para que esse profeta não levasse literalmente a palavra de Deus, como Deus falou que você ficou 100 anos olhando para as coisas, Deus mostrou para ele, olha aqui o seu burro, olha aqui a sua comida, não empodreceu, o burro está vivo. Quer dizer que você ficou um dia, você está falando certo. Você não ficou mais do que um dia, ou uma parte do dia. Você só ficou um dia, uma parte do dia, mas viu a visão dos próximos 100 anos nessa visão, nesse tempo. Por isso, por um lado, você está certo quando você fala que você ficou um tempinho do dia, mas eu também estou certo, Deus disse. Porque eu te mostrei o que irão acontecer durante os próximos 100 anos. E isso fica marcado para você, para que as pessoas que vêm depois, eles possam testemunhar a sua veracidade. Possam dizer que sim, esse profeta era verdadeiro. Porque ele fez uma profecia que foi completa, que foi cumprida. E depois, quando Deus disse, mostrou essas profecias, esses trabalhos para ele, essa visão para ele, ele disse, eu sei que Allah tem o poder de fazer tudo o que ele quer. Então, aqui se torna muito mais simples essa visão ou esse significado desse versículo quando nós focarmos
metaforicamente essas palavras que foram usadas nesse versículo. Por exemplo, uma palavra bem simples que é usado aqui, yuhyi. Yuhyi quer dizer Deus vai levantar, dar vida. E quando isso foi usado quando o profeta disse, quando é que Deus vai dar a vida a eles, a essa aldeia, depois do falecimento? E aqui as pessoas, muitos sábios, levaram isso de uma forma diferente. Que foram ele estava falando sobre as pessoas, que quando Deus vai levantar as pessoas, e Deus matou ele mesmo para mostrar que assim eu posso levantar as pessoas. Mas, na verdade, aqui Deus está falando sobre a aldeia, sobre a cidade santa, a terra santa, Jerusalém. E Deus está falando sobre o incidente de Israel que passou, que também era entre os que foram atacados no tempo do rei de Babilônia, quando ele atacou, expulsou, destruiu a cidade inteira, expulsou as pessoas de casa, da cidade, né? No próximo versículo, Deus diz, e recordai quando Abraão diz, meu Senhor, mostra-me como tu deste a vida aos mortos. Ele diz, não acreditaste? Abraão diz, sim, mas eu pergunto isto para que o meu coração possa estar em descanso. Ele respondeu, toma 4 pássaros e faz com que eles se acostumem a ti. Depois põe cada um deles no monte. Em seguida chama-os. Eles a ti virão com pressa. E sabe que Allah é poderoso e sábio. Esse versículo também foi objeto de ser vários tipos de interpretações e várias polêmicas, que posso dizer, porque as pessoas interpretaram de uma forma diferente. Cada um interpretou. E mais uma vez, isso causou quando as pessoas pegaram isso como fisicamente, todos os significados fisicamente. Primeiro vou apresentar como é que as pessoas fazem a tradução, muitas das vezes, pegando literalmente os significados. Dizem que quando Abraão disse que como você vai levantar as pessoas, os falecidos, Deus disse que você não acredita, e ele disse que eu acredito, mas só para que o meu coração fique em paz. Ele disse, pega 4 pássaros e depois fazem peças, faz um moído esses pássaros. E depois deixa um pouquinho de carne em bico de cada montanha. E depois chama eles e eles vão chegar até ti. E depois diz que Allah é poderoso e sábio. Nós não podemos levar esses e mais uma vez, aqui também foi usado a palavra Tuhyil Mauta. Como é que vai levantar os falecidos? Entendeu? E aqui, quando Deus perguntou, você não acredita? Ele disse que eu acredito, mas para que meu coração ficasse feliz, em paz. Então, como no versículo anterior, eu acabei de explicar que quando Deus diz que como é que Deus vai voltar, vai dar a vida aos mortos, ao que foi falecido, ao que foi destruído, e que as pessoas levaram fisicamente, que estava falando das pessoas. E aqui também, como no versículo anterior, foram as pessoas que levaram isso significado literal, aqui também eles levaram significado literal. Que Deus estava falando sobre os falecidos, as pessoas, corpos físicos, quando eram falecidos. E o Abraão não acreditava e precisava uma prova para descanso do seu coração. Mas a realidade é diferente. Tanto no versículo anterior, como eu acabei de explicar, como nesse versículo, Deus está falando metaforicamente. E quando você fala al-mauta, que quer dizer os falecidos, são de 2 tipos.
E essa palavra não estou inventando agora. Esse significado não estou inventando agora. Esse significado foi usado várias vezes nos outros versículos também. E o significado, é óbvio, que são falecidos do corpo, literalmente, né? Fisicamente. Mas, além disso, a palavra também foi usada para aquelas pessoas que eram mortos espiritualmente, que não tinham fé, que não tinham crença, que não tinham espiritualidade, que não tinham medo de Deus nos seus corações e que os corações eram mortos, falecidos. E Deus os chamou como falecidos, porque não era recordação de Deus nos corações deles, porque não havia proclamações e orações por parte deles para Deus. Então, Deus considerou-os como falecidos. E por isso, Deus disse aqui, e o Abraão disse, que você tem me feito várias promessas, que vou fazer o teu povo, vou levantar o teu povo, vou renascer, vou trazer um renascimento do tua noção. Vão haver várias pessoas sábias, vários santos no teu progenie, no teu povo, na sua geração. Mas como? Como é que vai acontecer isso? O meu povo não está aceitando. Eles não estão seguindo os teus ensinamentos. Como é que você vai fazer? Como é que isso vai acontecer? Eu sei. Quando Deus disse você não acredita, ele disse que eu acredito que vai acontecer. Mas para que meu coração fique em paz também, me mostra como é que eles vão aceitar. Como é que você vai trazer a vida para esses mortos espirituais? E aí Deus diz que Fahuz arba'atam min at-tayr. Tair quer dizer pássaro, que pega 4 pássaros. Quem são os pássaros? Tem, no outro versículo, Deus diz que as pessoas que são espiritualmente muito altos, que têm uma espiritualidade muito alta, que têm uma relação forte, eles são como pássaros, porque eles voam muito alto. Eles não são como as pessoas mundanas. Eles não são inclinados para a terra, para o mundo, para objetos mundanos. Eles não têm apego da terra. Eles são corpos celestiais. Eles são pessoas celestiais que vão entrar no paraíso, que são pessoas espirituais. Eles são seres humanos, mas têm uma ligação forte com Deus, com o céu, com o paraíso. E por isso são chamados pássaros, porque eles voam muito alto. E então, aqui, Deus diz que pega 4 pássaros e faz com que eles se acostumem a ti. Fasurhunna ilaik. A palavra árabe é fasurhunna, que faz uma criação especial para eles, específica para eles. Pega 4 pássaros, 4 pessoas mais dignas, faz uma criação muito boa deles, e depois Deus disse que vai haver, entre essas 4 pessoas, vão haver 4 povos. Então, diretamente, quais foram as 4 profetas, 4 santos que foram criados, que eram considerados pássaros, uns pessoas que eram mais santos, que eram corpos celestiais, que tinham um apego com Deus. Em primeiro lugar, eram os 2 filhos, Isaac e Ismael. E depois, Jacó, que era o filho de Isaac, e também José. Eram 4 profetas que houveram diretamente na geração do Abraão, que foram considerados como pássaros.
e que foram fontes das várias nações que causaram o seu povo de criar retidão entre o seu povo, que lideraram o seu povo para a justiça e para a retidão e para Deus Todo-Poderoso. Então, Deus aqui estava prometendo, fazendo uma promessa com Abraão, que sim, vai haver, essa promessa vai ser cumprida, que eu fiz com você, que vou levantar o teu povo. E se você quer uma prova, então, faça uma criação boa do seu geração, do seu progenie. Então, diretamente foram dois seus filhos que receberam diretamente a criação do seu pai, Abraão. Eles foram bem criados, tornaram como profetas. E depois, entre a sua geração, foram mais dois profetas, depois deles, que criaram os israelitas, o povo do Abraão, nação deles, nação deles, para a justiça e para guiaram para Deus Todo-Poderoso. Aqui, quando eles dizem que Deus diz que coloca pedaços do corpo na cada montanha, aqui também a palavra foi usada minhunna juz'an. E dizem que esse juz'an quer dizer tem que fazer pedaço de cada um, de pássaro, e colocar na montanha. Mas a mesma palavra juz'an foi usado no outro versículo, e aí ninguém quer traduzir dessa forma. Por exemplo, Deus diz: Laha sab'atu abwab, likulli babim minhum juz'an maksum. Que o inferno vai ter 7 portas. E os descrentes vão entrar juz'an. Juz'an quer dizer uma parte, vai passar de cada porta. Aqui ninguém quer dizer que os pedaços de cada descrente vão entrar de 7 portas. Aí todo mundo acredita que as pessoas, os descrentes, vão entrando dessas 7 portas. Um vai entrar de uma porta, outro vai entrar de outra, outro vai entrar de outra. E não que uma pessoa vai entrando das várias portas, em pedaços. E como lá ninguém quer traduzir como pedaços, mas quando é usado para um grupo, eles dizem que uma parte vai entrar dali, outra parte vai entrar dali. Da mesma forma tem que ser traduzido aqui. Que eles vão ficar com a sua criação, eles vão ser colocados na montanha, numa status mais alto, no nível mais alto, por Deus Todo-Poderoso. E depois, quando Deus diz que quando você chamar eles, eles virão com pressa para você, aqui já era uma outra profecia que vai ser, depois de passar o tempo, vão haver desses 4 profetas, tem uma profecia ligada diretamente com você. Que logo depois de você vão haver 4 pessoas que vão ser considerados como 4 pássaros de status alto, como profetas. E eles vão lidar a sua comunidade, a sua nação. Mas, além disso, era uma outra profecia, que depois de passar o tempo, vão haver 4 diferentes nações na sua comunidade, na sua progenie, na sua nação. Vão haver 4 vezes renascimento do seu povo. Porque a promessa era essa, renascimento. O Abraão exclusivamente tinha pedido: como você vai renascer o meu povo, né? Como vai levantar o meu povo? E Deus disse, profetizou, que vão haver 4 renascimentos em diferentes tempos. O seu povo, a sua nação vai chegar no ponto mais alto, na montanha, nos 4 pontos diferentes. Nos 4 tempos diferentes. E isso aconteceu em primeiro lugar quando Moisés apareceu entre os israelitas, e no tempo dele foi um renascimento grande dos israelitas. Eles foram liderados para Deus Todo-Poderoso através de Moisés. Foi
uma salvação bem grande. Depois aconteceu no tempo de Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja sobre ele, que houve uma outra renascimento do povo de Abraão. E depois, em terceiro lugar, foi no tempo do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele, quando houve uma terceira vez um grande renascimento do povo do Abraão. Obviamente, primeiras duas vezes foram entre israelitas, depois, terceira e quarta vez deveria ter sido entre ismaelitas, né? Porque Abraão tinha 2 filhos, então tinha que ser dividido 2 vezes num povo, 2 vezes no outro. E nós acreditamos que a quarta vez deveria ser feita no tempo de quando o profeta Muhammad disse que vai ser um renascimento do Islã. Quando vai vir um reformador, que segundo a comunidade muçulmana Ahmadiyya já chegou 100 anos atrás, que fundou a comunidade Ahmadiyya. Que houve a quarta vez o renascimento do Islã, em que as pessoas, essas 4 vezes, são as pessoas que foram de novo renascidos. Foi restabelecida a fé nos corações das pessoas. As pessoas reconheceram Deus Todo-Poderoso. E isso é chamado o renascimento de um povo, e não fisicamente. E então, aqui, é muito importante entender quais são os significados das palavras árabes e em que sentido nós devemos levar, para que fosse entendido de forma correta. E como Deus iria falar sobre o renascimento, então, antes de mencionar aqui isso, Deus já mencionou o incidente que aconteceu com o rei, uma discussão, que é o primeiro versículo eu mencionei, em que ele provou que é Deus que causa a vida, é Deus que causa nascimento, e não qualquer outra pessoa. E depois, nos próximos 2 versículos, através dos vários argumentos, Deus provou que é Ele mesmo que traz nascimento para um povo, para uma nação. E é Ele que é o único Criador. E, na verdade, são provas de unicidade de Deus, a existência de Deus Todo-Poderoso. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Muito obrigado. Jazakallah.